Eu estou em Brasília, voltando para São Paulo, e eu entro dentro do avião. Quem está dentro do avião? Henri Cristo. Quem já ouviu esse senhor por aí? Henri Cristo. Está Henri Cristo, ele acompanhado com as Henriquettes. Não ria não, porque é o nome que ele dá, não é nada pejorativo, que eu não estou, por favor. E ele está lá com as Henriquettes, e eu falei assim, eu preciso falar com esse homem. Eu preciso falar com esse homem, porque eu não posso perder essa oportunidade, eu preciso falar com ele, Só que pergunta se eu tinha coragem, né? Ele estava sentado lá para o fundo, eu estava sentado na frente, eu falei assim, eu tenho que ir, eu não posso pensar, eu tenho que ir. Levantei, fui para o banheiro, fiquei no banheiro, eu tenho que ir. Eu falei assim, não posso pensar. E eu fui andando. Acho que você nunca pegou avião com ele, mas funciona assim. Ele, lembra, tem 3 poltronas, janela, meio, corredor, ele compra as 3, senta no meio, compra as 3 da frente e as 3 de trás, fica tudo vazio. E as Henriquettes alardeiam o negócio. Eu estava andando e elas só observando quem anda dentro do... E eu fui andando no corredor, o corredor é livre, mas quando eu fiz menção de me aproximar dele, eu já fui barrado. Uma Henriquette falou assim, deseja alguma coisa? Eu falei assim, eu queria falar com o Henri. Ela falou assim, só um pouquinho. Ela foi, falou com ele, ele pegou, olhou para mim, me mediu, fez assim. Aí eu fui. Quando eu cheguei, estendi a mão, sentei, estendi a mão, ele não pegou a minha mão, ele pegou, colocou o dedo na minha testa, começou a pronunciar uma vez, eu falei, bloqueia, senhor, bloqueia. Vai saber, né? Bloqueia. Qual você acha que foi a primeira pergunta que eu fiz para ele? É lógico, eu não me apresentei como pastor, porque, gente, se ele é Jesus, ele já sabe. Brincadeira. Eu não me apresentei como pastor, porque se eu falo que eu sou pastor, bloqueia tudo ali, acabou, não ia ter diálogo nenhum. Então eu me apresentei como Ivan, porque antes de ser pastor eu sou Ivan. Sim ou não? Sou Ivan. Ah, como é seu nome? Ivan. Eu falei assim, é prazer, Ivan. E tal. Eu falei assim, então, eu tenho umas perguntas para lhe fazer. Eu falei assim, pode fazer. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Perguntei, o sábado é para guardar ou não é para guardar? Já fui na lata ali, ó, tá! Eu não sabia se ele ia deixar eu fazer a segunda. Você sabe que depois que você vai para a televisão, você fica dando muita entrevista por aí, né? E eu oriento os meninos do Arautos. Falo assim, a situação é a seguinte, o jornalista pode fazer a pergunta que ele quiser, mas a resposta quem escolhe sou eu. Então ele faz a pergunta que ele quiser, eu vou responder o que eu quero, e às vezes eu quero responder o que ele não perguntou. Então eu falo assim, a gente tem que saber o que a gente tem que falar, porque às vezes a gente só tem uma oportunidade de falar em canal aberto, em outras emissoras, a gente tem que aproveitar para pregar. E a mesma coisa ali, eu falei assim, eu só tenho, não sei se vou ter a oportunidade de fazer a segunda, eu vou na primeira. Tá, fiz a pergunta. Eu perguntei, o sábado é para guardar ou não é para guardar? Ele falou, o que está na Bíblia? Eu falei, na Bíblia está que é para guardar. Ele falou, então guarda. Aí agora eu vou falar com os meus irmãos evangélicos. Sabe que os adventistas já ficaram tudo felizinhos agora, né? Agora não é tão ruim mais. Agora, guarda. Eu perguntei, você guarda o sábado? Ele disse, guardo. Olha, guardo o sábado. Aí eu fui conversando com ele e falei assim, e alimentação? É para comer carne ou não é para comer carne? Ele falou assim, eu como peixe. E eu fui conversando com ele. E eu falei, como é que você descobriu que você é Jesus? Aí ele me contou que ele estava numa viagem em Santiago, e lá ele teve a revelação, assim como Jesus começou o seu ministério a partir do batismo, ele começou o seu ministério porque ele recebeu a revelação lá em Santiago, numa viagem espiritual, de que ele era Jesus, mas no seguinte sentido, ele não é o mesmo Jesus, ele é a reencarnação de Jesus, ok? A reencarnação de Jesus. E aí a gente foi conversando, eu fui perguntando, ele foi me dando livro. Essas perguntas eu respondo aqui, e essa aí eu respondo aqui, e foi me dando, e eu fui pegando, montando a pilha. E ele foi conversando, uma hora eu vi que ele estava bem à vontade comigo, já estava rindo, eu falei assim, Henri, eu posso fazer uma pergunta para você? Eu não queria que você ficasse magoado comigo, posso fazer? Eu falei, pode. Eu falei, tem certeza, Henri? Ele falou, tenho, pode fazer. Eu falei, você tem a percepção
de que as pessoas dão risada de você? Você sabe que as pessoas riem de você? Ele pegou, olhou para mim e falou assim: Ivan, claro que eu tenho, mas não é a primeira vez. Há 2000 anos também riram de mim. Agora pensa o avião aterrissando em Guarulhos, eu e o Henry saindo do avião, conversando, batendo papo no saguão de Guarulhos, os dois batendo papo, as Henriquetes do lado, e ele esperando as malas comigo. Ele não tinha mala, mas ele falou que ia aguardar até as minhas malas chegarem, e ficou ali conversando. Imagina a cena. Ele me convidou para ir na casa dele em Brasília. E sabe o que eu percebi? Eu posso estar errado, mas ele não é um charlatão. Os psicólogos aqui presentes, eles devem saber, há um desvio de comportamento, de personalidade. É o indivíduo que ele acredita que é Napoleão Bonaparte e morre acreditando nisso. Eu espero que um dia a graça de Cristo o alcance no seu desequilíbrio e que um dia no céu ele descubra quem ele é. Isso é uma avaliação pessoal minha.